No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome dele era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que essa é artificial. Essa a gente nem precisa. Não era a luz verdadeira. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E nem da vontade do varão, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele em quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Aí fica a pergunta: e o amor vai vir por quem? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: pois que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Ele disse e respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitais o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Aí João respondeu, dizendo assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após de mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: todo mundo ouve isso, hein? Encerrando a homilia na igreja. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isso é reencarnação. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu primeiro. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas eu vi a pomba repousar sobre ele. Mas o que me mandou a batizar com água, em comunicação, em ouvido, em oração, prece e meditação, me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aí vamos encerrar assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este veio para ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus então respondeu: na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, perguntou: como pode ser isso, mestre? Como pode um homem nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que lhe foi dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos confuso, e Jesus continuou: o vento assopra aonde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Nicodemos. Como pode ser isso, mestre? Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais, em maior quantidade. E todo aquele que pratica a maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Benetton Yeshua, Fiat Pax. Uma ótima sexta-feira, final de semana chegando aí. O programa que está no deserto de hoje, na sexta-feira, o Sarau Misto, terá um jeito diferente de ser feito, devido a algumas circunstâncias, né? E alguns técnica, né? Tem termo que dá para quando tem situações que saem fora do ar. Mas não tenhamos medo, né? São investidas mesmo para que se promova o medo sobre o ser humano e controle ele. A ferramenta de controlar o ser humano é o medo. Não tenha medo. Morra antes de morrer. A verdade é essa. Um abraço.